Chegamos a mais um episódio do Outcast Podcast, o nosso espaço para neurodivergentes, seus familiares, todo esse universo. Hoje nós vamos falar sobre seletividade alimentar, que é um tema que aflige a maioria das famílias dos neurodivergentes. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui hoje Sofia Filgueiras, nutricionista, especialista em seletividade alimentar. Deixa eu ver aqui, porque ela escreveu tão bonito, ó. Capacitada em dificuldades alimentares na infância, especialista em nutrição clínica. Sofia, muito bem-vinda ao nosso espaço, bem-vinda ao nosso lar, que aqui é o espaço onde a gente traz informação, a gente troca informação, porque a gente também aprende e a gente tenta orientar quem precisa. Muito bem-vinda, foi um prazer você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Dividir conhecimento realmente é tudo de bom. Tudo de bom. E é isso, vai ser um bate-papo incrível. Tenho certeza, porque a gente, esse momento é importante para a gente poder estar divulgando as coisas que a gente conhece e aprendendo coisas novas. Hoje eu quero aprender muito aqui, porque pra mim, a seletividade alimentar, não pra mim enquanto pessoa, mas assim, por conta do meu filho ser um seletivo, esse tipo de informação é onde eu fico buscando, porque a gente vai aprendendo a lidar com isso, porque só quem vive na pele sabe o quanto é difícil. Sofia, me diga uma coisa, vamos começar logo já perguntando assim, muitas crianças autistas enfrentam essa seletividade, essa dificuldade, mas é mais sensorial isso? É difícil dizer que é mais sensorial. Com certeza tem o sensorial, porque a alimentação ela envolve todos os sentidos, então a gente não é assim, antigamente a gente ouvia muito que a gente come com os olhos. De fato a gente come, mas a gente também consegue sentir ali dos alimentos com todos os sentidos. A gente escuta o barulho da panela de pressão cozinhando um feijão, então aquilo dali já é também uma associação, mas não é só sensorial, Sim. A gente tem algumas das causas mais comuns, por exemplo, para essa seletividade alimentar em crianças e adolescentes, enfim, com algum transtorno do neurodesenvolvimento, que costuma ser comportamental, de rotina, quando tem alguma questão, algum déficit na motricidade oral, então às vezes uma língua que não tem essa possibilidade de lateralização, que já gera incômodo. Temos também as questões sensoriais, disfunções sensoriais, então fica com um padrão muito mais restrito dos alimentos aceitos, mas a gente também tem inúmeras outras causas, Então a gente é difícil afirmar que é mais sensorial, acho que depende muito da criança. Pode ser ambiental, então às vezes uns ajustes na rotina, uns ajustes na maneira que a gente aborda com a criança, a alimentação, isso tudo já pode influenciar. Mas assim, é aquilo, nem todo autista é seletivo. Sim, mas exatamente, não tem tanta relação, Exato, mas muitos deles são e sofrem com isso. Então assim, há pouco tempo que a gente vem tendo esse tipo de informação e tá cada vez mais claro que não se restringe muitas vezes a um só ponto, para essa aceitação. Então pode ser que a criança nem tenha questões sensoriais, seja mais o ambiente, ou pode ser que as questões sensoriais impeçam o conforto, porque tem criança, por exemplo, que já chora só de se aproximar do momento da refeição, já fica tenso, já pensando naquilo, então já gera uma ansiedade. Já vem daquela coisa dos pais, ficarem, ai meu Deus, porque vira realmente um evento, E vira uma preocupação familiar, generalizada, assim. Sim. Antes da gente entrar nessas estratégias, nessa coisa toda, o comer, ele é automático? Não, comer é uma habilidade aprendida. E crianças aprendem brincando, Então, quando a gente fala de introdução alimentar, por exemplo, a gente tem muito uma crença de que bateu os 6 meses, Assim, que seria, vamos dizer, o ideal. Ou antes, Mas aí, a gente tem já muito fundamento científico dizendo por quê que a gente a partir dos 6 meses ou quando essa criança é prematura, a gente precisa fazer a idade corrigida. Porque a gente aprende a comer depois da introdução alimentar, ao longo da introdução alimentar. Não é quando dá esse marco que a criança já tem que estar ali disposta a raspar o prato, que muitas vezes é isso que vem na gente, É aquela crença que a gente tem, de reproduzir talvez padrões, bebê gordinho, de ser saúde.
E eu vou falar por experiência, porque eu, por exemplo, quando fui amamentar meu filho, eu achava que meu leite não era suficiente. Eu dei suplemento alimentar e ele chorava sem parar. Aí o pediatra falou, não, pode dar comida. Com 4 meses começou a comer. Antes da hora, como eu já aprendi hoje, que existe um momento, né, uma maturação, é como termina, é um marco de desenvolvimento, claro, mas assim, é na formação dele, que o estômago não está ainda 100%, o processo digestivo, como que é isso? O organismo, na verdade, ele já está ali se desenvolvendo, né, nessa vida externa ao útero, mas ele ainda não está preparado bioquimicamente, vamos dizer assim, né? Ele ainda não tem a disponibilidade, a capacidade de metabolizar aquilo para poder excretar. Então, muitas vezes essa introdução alimentar precoce, ela já, claro que eu não estou batendo martelo, né? Mas sim, cada caso é um caso, né? Mas assim, quando a gente tem uma realização de uma introdução alimentar precoce, muitas vezes por esse pensamento, né, assim, de um paradigma antigo, vamos dizer assim. É verdade, eu sou prova viva. A gente acaba associando aquela criança porque ele sente desconfortos gastrointestinais. Então, a associação já começa ruim desde o início. E aí a gente já até, né, conversou um pouquinho mais, muitas vezes quando a gente dá a fórmula, a gente tem um ressecamento. Se a criança tem uma dificuldade para evacuar, e aos poucos, né, claro que em bebezinho ainda não, mas aos pouquinhos ela já vai entendendo que o que entra, sai. Então, se ela tem dificuldade para evacuar, a gente já começa também a ter ali um indício ou um caminho para, de uma certa forma, recusa. E aí, se a gente junta, por exemplo, além de ter sido uma introdução alimentar precoce, porque assim, não são só os 6 meses, como marco. Tem alguns outros. A criança já ter diminuído aquele reflexo de protrusão, que é a linguinha para fora, né? Que a gente às vezes até confunde com engasgo ou que tá cuspindo. Não, é o próprio desenvolvimento ainda que precisa ter essa diminuição desse reflexo para poder aceitar alimentos sólidos. Isso já é um sinal. Sustentar o corpinho com pouco, sem nenhum apoio. Então, muitas vezes a gente antigamente tinha muito isso, né? Dava um determinado tempo, assim, que a gente via que não tinha o consumo que a gente espera. A gente quer que come. Porque isso também já é uma outra questão, assim. Eu tô respondendo várias perguntas, talvez em uma só. Não, pode. Mas, assim, muitas vezes a gente tem essa crença de que precisa alimentar a criança, só que não se dá conta de que precisa alcançar alguns passos, precisam percorrer alguns passos. Então, controle da cervical, entre outros, né, são importantes não só os 6 meses. E por que eu tô falando assim, jamais antes? Claro que também não dá pra bater o martelo, mas, né, porque existem casos e casos. Mas a gente não pode dar antes justamente por essa maturação do organismo e pouco se faz a idade corrigida. Como que é essa idade corrigida? Tá. Então, quando a criança nasce antes do que deveria, ela precisa ainda a gente precisa ainda fazer essa contagem de desenvolvimento que seria intraútero, né, que seria dentro da barriga, fora. Tá, por exemplo, nasceu de 7 meses, Isso, né? Você precisa fazer essa compensação. Por quê? Porque a criança que muitas vezes nasceu com 6 meses e pouquinho, 7 meses, né, ele não vai comer aos 6 meses de vida extrauterina. Ele vai comer às vezes com 8. Então a gente precisa fazer essa idade justamente pela maturação interna, biológica desse bebê. Então é interessante que a gente tenha essa atenção e que muitas vezes essa informação é pouco disseminada. Sim, né? Porque aí quer dizer, eu não sabia disso. Então não é 6 meses para qualquer bebê, tem que ser aquele bebê que nasceu no período, né? A termo. A termo, né? É isso. Olha que interessante, eu não sabia. Porque às vezes, a preocupação da mãe é o bebê comer, o bebê gordinho. A gente sabe hoje que não é o bebê saudável de antigamente, era o bebê gordinho, né? A gente sabe que era o bebê Johnson, né? Não é da sua época, mas a gente sabe que essa é a vontade, né, dos pais, que eles comam e tudo mais. E com relação assim, ao prazer da comida, porque a gente sabe, criança ela tem predileção por alguns tipos de alimentos. Já é natural, geralmente doce, né, biscoito, batata frita. E assim, para criança autista, por exemplo, às vezes por conta dessas dificuldades, né, que você já relatou aqui, e também tem essa coisa do prazer, porque é gostoso. É uma coisa que a gente, né, o adulto também gosta. Isso tem a ver? Essas comidas são mais viciantes para autistas ou para crianças em geral? Então,
Tudo depende dessa construção do paladar, na verdade. Porque dizer que um alimento é viciante ou não depende muito de por que ele está sendo ofertado muitas vezes para uma criança. Mesmo que tenha certas limitações de variedade de alimentos, a gente precisa sempre lembrar das nossas responsabilidades e das responsabilidades da criança. E isso se aplica até desde a introdução alimentar, por exemplo. Porque antigamente tinha muito isso, e eu particularmente vivi na pele, que era... fui criada por vó, né, assim, por muito tempo vivi muitos momentos de refeição com ela, e tinha aquela coisa de ter que raspar o prato, porque tinha gente passando fome. Tomava um copo com achocolatado e ficava aquele fundo sujinho ali, né, de final que não foi bem misturado, ela ia colocava mais um dedinho e meio. Então a gente ia sendo deseducado de uma certa forma, né? A gente acabava não respeitando fome e saciedade, e esse é das responsabilidades das crianças, desde a introdução alimentar. Porque o que acontece? Vai só mais uma colherinha, né? Não tem isso? Porque a gente acha que a criança não comeu o suficiente, só que quem tem que saber disso é a criança. É a criança. Por qual alimento ela vai começar? Porque às vezes a criança vai para um purê, vai para uma batata, ou vai para uma coisa que você já sabe que ela aceita bem, e aí a gente fala, não, mas aqui é a carninha, para poder te... Isso também é uma responsabilidade da criança. Por que eu tô falando isso? Porque para ter prazer, como comer é uma habilidade desenvolvida, a ser aprendida, essa criança precisa de motivações internas para construir o prazer a se alimentar. Porque assim, fome é diferente de apetite. Fome é a barriga roncar. A criança com seletividade ou com questões da alimentação, ela também vai ter fome. Só que apetite é eu mesmo tendo comido agora há pouco, sem estar com fome, sem a barriga roncar, e falar, nossa, uma comida assim, assado, eu salivo. Então esse é o meu interesse, é o meu prazer com alimentos no geral. E aí, se a gente não tem essa construção, a gente não consegue despertar na criança esse interesse, que é o que vai gerar prazer. Então o prazer, de uma certa forma, ele é construído desde as primeiras exposições, que é quando a gente dá a liberdade da criança dela ter o controle. E a gente não faz isso. Não faz. E aí por isso que tem muita criança fresca. Não, são crianças que muitas vezes estão sendo apressadas ou antecipadas a se alimentar. E não é de agora, porque, por exemplo, eu também fui criada desse jeito, assim. Eu lembro de Deus falar assim, minha mãe falava assim, não sai da mesa enquanto não terminar. E eu ficava horas ali, eu já fiquei umas 3 horas sentada ali, e aquela comida gelada na minha frente. Não fez efeito, porque sabe que agora eu como pra caramba. Hoje a gente não come mais a gente acha que não, vou comer porque não pode estragar. Aí você acaba comendo muito mais do que precisa, acaba engordando. E você também troca suas necessidades, porque, né, assim, você acaba também compensando coisas, e aí fica muito mais fácil pra você entrar em parafuso. Pra você começar a querer compensar, por exemplo, não, ontem eu comi um bolo assim assado. Não necessariamente nos indivíduos atípicos, né? Mas não, mas falando assim, no geral. No geral, essa coisa assim de ir compensando, porque a gente não tá com controle, não tá com esse domínio nosso próprio, porque eu também sou uma pessoa que quero comer até a hora que dá, assim. Até às vezes a gente pede uma quentinha no trabalho e todo mundo não consegue comer e eu tô lá. Aí qual é o meu mecanismo? Comer mais rápido. Eu como mais rápido. Então, vira um exercício diário. Por quê? Porque o meu automático na infância foi moldado assim. Foi moldado de não reconhecer os meus sinais de fome e saciedade. Então, pra mim, hoje, o básico, o mínimo, é um esforço bem grande. Então, assim, eu acho que é por isso também até que eu me interesso muito pra desmistificar a alimentação pra esse mundo infantil. Eu tô vendo que a gente não sabia nada. É muito bom a gente estar aprendendo aqui, porque a gente vem nessa cultura do não desperdício. Sim. E a gente briga porque às vezes a criança, como ela não tem essa, não me corrija se eu estiver errado. Então geralmente a criança, quando tá maiorzinha, que ela vai arrumar o próprio prato, ela também não tem a noção, porque ela não sabe diferenciar, então ela enche o prato e não aguenta comer aquilo tudo. Pune. E a gente vai lá e pune. Ou fala, poxa, mas você colocou, tem que comer no prato. É verdade. E aí também, o que acontece? Não é assim, a gente também às vezes acha que as crianças vêm sabendo. Ela vem sabendo a quantidade de comida que ela tem que colocar no prato. Então como que essa criança vai conseguir ser mais consciente na hora de servir? Tendo prática. Como que ela não vai derrubar o feijão na mesa? Praticando. É isso que agora é a próxima pergunta, que é assim, a hora da refeição, às vezes é um evento, né? Principalmente com a seletividade, ou no geral, às vezes, porque
Hoje as famílias, todo mundo trabalha, a gente não tem um momento em família. E assim, pra quem é seletivo, então, igual pro meu filho, por exemplo, ele não senta de jeito nenhum, ele não vai em restaurante. Se ele chegar lá e sentir aquela profusão de cheiros, ele já não tá bem pra ele, já não dá. Então, assim, como que a gente pode estar fazendo isso ser mais prazeroso? Que dica que você dá, assim, para que a gente possa estar criando um momento para poder estar... Então... Deixa eu pensar, porque assim, de uma questão generalizada, né? A gente, muitas vezes, para construir esse prazer de sentar à mesa, ou essa tolerância de conseguir sustentar ali as cargas sensoriais, né, ambientais, de ver outra pessoa comendo algo que você não suporta ver perto, e você já tem que... Você sente o cheiro, né, quando você tem essa sensibilidade maior. Então, é uma questão que a gente precisa pensar que é construída fora da mesa. Pra gente ter momentos em paz, de paz na mesa, para a gente ter momentos tranquilos à mesa, porque quando a gente fala de restrição alimentar, a gente fala de tensão. E quando a gente, no automático, sem querer, né, porque a gente jamais quer, falando nisso, sem culpas. Nada pra falar aqui tem o objetivo de gerar culpa, né, porque assim, de fato é isso, a gente aprendeu de formas diferentes e agora que a gente tem essa acessibilidade às informações. Mas a gente precisa começar tendo momentos, tempos de qualidade, quando possível, com brincadeiras de alimentos, com brincadeiras que envolvam figuras de alimentos. A gente precisa começar com o conhecimento do alimento. Isso a terapia alimentar, que hoje é uma das minhas vertentes de trabalho, é baseada em educação alimentar e nutricional, que assim, tem programas em escolas, né, que trazem ali para um pouco mais perto das crianças sobre os alimentos, algumas têm hortinha, coisas assim, que é na intenção de tornar familiar, porque assim, o que acontece? Claro que não é uma regra, mas meninos normalmente não brincam de cozinha na infância. Não brincam de cortar frutinha, não brincam de fazer papá. Porque né, fica uma coisa taxada de menina, então essa criança ela não tem momentos para associar de maneira positiva, divertida, sem pressão, descontraída. E aí acaba que fica muito mais refém, né, assim, do momento da alimentação. Então, pra gente ter essa conquista de muitas vezes colocar essa criança exposta a um desconforto muito grande, a gente precisa ter treinado antes. Então a gente pode começar variando os lugares de refeição dela, pra gente sentir como é que vai ser. Porque não come à mesa. Mas e se a gente sentasse ali no chão, em algum lugar, próximo à sala, não sei, né? Aí vai da dinâmica de cada casa. Mas se a gente sentasse, mudasse um pouquinho ali, sentasse um pouco mais separada, mas ainda no mesmo cômodo. A gente vai, aos pouquinhos, aproximando essa criança do conforto e criando um ambiente seguro para ela falar: mastiga de boca fechada, ou assim, esse cheiro tá muito forte. Ele já bota numa mão no nariz e já fica, quando você vai com um prato assim, ele já chega assim, aí fica virado assim pra não olhar. Pra nem ver, porque só o ver pra ele é dramático, né? E muitas vezes não consegue colocar em palavras. Tipo, eu não aguento ver porque esse molho parece sangue. Ou, parece, sabe? Não consegue externalizar em palavras. Ele não sabe dizer por que ele não gosta. Então. Ele não sabe dizer. Muitas vezes também é da forma que aprendeu. Do tipo, mas você gostava tanto disso e agora você não come mais. Eu já falei muito. E aí a gente acaba trazendo pra criança como se ela soubesse que um dia ela já gostou daquilo e que agora, sabe? Como se não fosse uma preocupação tão grande, mas é uma preocupação gigantesca que eles têm em relação aos alimentos. Verdade, porque ele já fica com aquela tensão, né, de vou ter que fazer isso, Exato. E, por exemplo, em relação aos industrializados, aos processados que você falou, assim, eles são mais palatáveis, né, eles têm ingredientes artificiais, mas tem um grande porém. Eles estão sempre do mesmo jeito. Tanto que quando muda uma fórmula de pão de forma, a gente sofre, né, dá vontade de ligar pra fábrica e falar: moço, pelo amor de Deus, volta com a lista de ingredientes anterior, porque minha criança deixou de comer o seu pão, porque mudou a embalagem, coisas do tipo. Agora que ele tá maiorzinho, já não tem esse negócio não, mas eu já peguei, ele tomava só leite de caixinha, mas de uma determinada marca.
Eu já lavei aquela caixinha porque eu não tinha mais dela. E peguei com seringa, fui colocando o outro leite ali dentro. Eu já fiz isso. Sim, é a luta. É a luta, eu já De fiz tentar isso. não desorganizar ali aquele momento que até então tava conseguindo ser prazeroso. Incrível, porque assim, a sensibilidade. E não adianta você falar assim, ah, é a mesma coisa. Não é pra eles. Exato. Por isso que às vezes a gente nem sabe que mudou a formulação de alguma coisa, mas eles param de aceitar e falam, não é a mesma coisa. E aí já gera essa barreira. Sim. Então, por que acaba sendo mais fácil o industrializado? Porque eles estão sempre do mesmo jeito, teoricamente, né? Não muda, Agora, né? a banana é verde, amarela, com mancha preta, depois... Às vezes fica mais muda, doce, às vezes menos isso, doce. O cheiro muda. Então isso assusta. São impactos muito grandes, sabe? Então não é bem que os alimentos industrializados, por exemplo, já voltei na outra pergunta, mas é porque tá complementando não, aqui. não, bate-papo. Acaba sendo mais, não é que sejam viciantes, mas são palatáveis, e se eu como em um dia e no outro mês eu experimento aquilo de novo, eu falo, ah, uau, igual o sabor. Agora, se eu como uma banana hoje e outra semana que vem, a fase dela pode ter mudado. Pode ser, eu não encontrei o mesmo tipo de banana no mercado. Então, são mudanças sutis, mas que para quem tem ali uma percepção maior, por já ter certas limitações, sejam sensoriais, sejam por quaisquer outros tipos, já fica muito mais difícil, muito mais tenso. E como é que a gente faz para poder estar introduzindo alimentos novos ou tentando resgatar algum outro que ele já não quer mais? Como é que a gente faz isso? Então, o interessante é a gente pensar nessa questão de que toda essa interação começa fora da mesa e muito do que a gente fala também. Porque quando a gente fala assim, filho, você comia tanto isso e agora você não come mais. A gente potencializa essa preocupação neles. A gente traz assim, você tá me desagradando, sabe? Indiretamente a gente traz isso. Então, fica mais na defensiva. Eu não quero me estressar mais do que eu me estresso. Às vezes eu já me estresso sem querer me estressar, então se eu tiver uma coisa nova, muito pavoroso. E aí a gente precisa ir trazendo em brincadeiras, pra gente entender essa tolerância, porque se não consegue ver outras pessoas comendo outros alimentos, não vai suportar na borda do prato um alimento novo. Pode dispensar aquele prato inteiro. Sabe? Então, assim, antes de trazer estratégias de fato ali pra hora do comer, pra acrescentar alimentos novos, a gente tem que ter uma reestruturação de significado da alimentação. O famoso brincar com a comida. Porque também era tido como Não, pecado. não pode brincar. Não pode colocar a mão na comida. Não. Eu não podia colocar a mão. Eu tinha uma mania horrorosa. Eu acabava de comer, depois ficava mexendo na panela. Minha mãe brigava comigo. Brincar com a comida não fica brincando com a comida. Mas hoje, assim, brincar com a comida é o que direciona, né, pra ressignificar. Porque a gente já entendeu que aprender brincando é muito melhor e é como a gente acessa as crianças. Não tem como você falar assim, brócolis faz bem pra saúde. E a criança falar, agora eu vou comer. Não, é grande blá, blá, blá. Ah, a cenoura vai te deixar forte. A criança come, ela não fica forte. Então, a gente erra querendo acertar, sabe? É o que eu falo, os pais, né, eles têm essa... Me fala uma coisa assim, que é muito comum, que você sempre encontra, uma atitude de pais que você fala, nossa, isso está prejudicando, a coisa que todo pai e mãe faz e acaba prejudicando esse processo. Você tem algum exemplo? Tenho 2 exemplos então, de falas, me conta. Que é, por exemplo, esse da colherinha, que eu dei já anteriormente, mas é muito comum. De falar, não, mas ele come muito pouquinho. Mas calma aí, a gente não vai melhorar esse comer e esse interesse pela comida desrespeitando o sinal que ele tá dando. De dizer, olha, agora eu já não quero mais, obrigada, estou saciada. O que a gente pode fazer é falar, bom, sua barriguinha tá cheia, tem certeza? Porque a nossa refeição é daqui a tanto tempo, tá? Ou a gente entender também, né, porque que nem adultos, muitas vezes a gente não chega da escola ou chega de algum compromisso, não tá com fome ali naquele momento. Então, a gente entender que muitas vezes a criança só precisa de um banho, precisa de uma brincadeira antes de vir se alimentar, pra já reduzir esses impactos de guerra. E a outra é dizer, você não gosta disso? Já pontuar que a criança não gosta. Por quê? Eu até assim, nas minhas avaliações, eu nem faço o primeiro contato com a família junto da criança.
Porque eu não quero que essa criança escute as preocupações das famílias como se fosse uma coisa permanente. Porque o cérebro está em desenvolvimento, né? Ali a parte pré-frontal, principalmente, que só se desenvolve totalmente mais ou menos ali pelos 25 anos. Sim. Então, essa tomada de decisões, por isso que criança é inconsequente, porque tá ali tentando lidar com o próprio viver. Então, ai meu Deus. Então, quando a gente fala não gosto, a gente já decreta como se aquela criança não fosse capaz de adaptar a linguinha. Eu falo com as crianças que nossa linguinha precisa conhecer o sabor. Então, muitas vezes, é precisar testar esse mesmo alimento de diversas formas. E aí, o que eu sugiro para as famílias? Deixar essa criança no comando e, por exemplo, ensinar a servir. Coloca um pouquinho, qualquer coisa você pega mais. É melhor do que a gente vai só mais uma colherinha porque tem aí, vai desperdiçar. E o não gosto ainda. Entendi, sua língua ainda não aprendeu a gostar desse alimento. Tudo bem, como você acha que pode ser legal da gente trazer ele na próxima vez? Porque esse pertencimento é muito importante para a criança, porque ela fala, minha opinião é importante, então. Assim como, por exemplo, você perguntou de uma forma de aproximar desse momento de refeição, por exemplo, seria montando um cardápio semanal. E aí, por mais que a criança, vamos supor, né, come arroz, ovo, batata palha, ou arroz, farofa, enfim. E aí ou miojo. Ou miojo, E a gente tem formas da gente tentar ir fazendo uma transição, mas essa transição não pode ser escondida da criança, porque senão já vira também ali uma sensação de ser enganado, né? É tipo amassar abóbora no feijão. Eu faço isso. Não no feijão, mas assim, eu quero que ele coma beterraba. Eu faço um bolo de beterraba, boto uma cobertura e falo assim, é bolo de chocolate. Mas é bolo de beterraba. Eu faço de nervoso. Ai, meu Deus, a gente erra tentando acertar. Sim, total. Não, mas assim, eu falo que isso não é um problema, né? Até porque a gente tem várias maneiras de a gente acolher e que a gente pode ir aos pouquinhos mudando. Mas por que isso muitas vezes vira um ponto de desconfiança da criança e aí já estremece a relação dessa pessoa que oferece, né? A confiança do que está sendo ofertado, porque às vezes a criança vai comer vamos supor, feijão com abóbora, né? Come um feijão aqui, aí em outra casa, ou na casa de alguém que ele confia, na casa vai comer um feijão que não é aquele sabor. Então, o que tem, né? E aí já vão estremecendo, muitas vezes, né? Entendi. Essa relação. E o bolo de beterraba acaba não sendo tão... ele pode ser uma estratégia, mas se a criança sabe. Por quê? Porque a gente não tá ensinando ela a gostar de beterraba assim. Não, eu tô achando... E na verdade, ai meu Deus, que coisa horrível. Olha o pecado da mãe. Eu não quero nem saber se ele vai gostar, eu só quero que ele coma, porque eu acho que vai nutrir. Sim. Aí tem aquela coisa de colocar aveia misturada, ele não sabe que tem, mas às vezes eu vou lá e coloco mas ele não sabe. Eu não falo pra ele que eu tô colocando aquilo. Tá errado isso. Não, assim, existem formas da gente ir agregando nutricionalmente as preparações, beleza. Mas assim, o omitir é diferente de talvez mentir, né? Mas acho que a questão aí não é nem assim da gente só omitir, porque se ele descobrir fica um negócio realmente isso. E aí complicado. Quebra um pouco a confiança, porque será que é só assim agora? Ou será que tem outras coisas? E a gente vai criando mais barreiras que vão distanciando do prazer. É porque a gente vê na internet que as mães, minha filha, elas se unem. Sim. Aí tem sempre aquela que fala assim, ele não come proteína. Aí ela vai lá, pega o frango, deixa tritura e joga no meio das coisas. Então, é uma estratégia. É uma estratégia. Sim, assim como a beterraba no bolo, não deixa de ser uma estratégia. Só que a gente acaba não construindo a confiança, o conhecimento de outros alimentos, porque a gente poderia, por exemplo, pegar essa beterraba e pintar um outro alimento, fazer um desenho com aquela beterraba, porque a beterraba tinge, né? Ela tem um pigmento forte. Então a gente pode trazer essa beterraba para um conhecimento, trazer de outras formas, trazer um açaí. Mas isso pra mãe às vezes é bem complicado, porque a gente tem uma vida muito corrida. Sim. Então lógico que se a gente tem filhos, a gente precisa adequar nossas obrigações
e também ter esse tempo de qualidade. Sim. Então não é, tudo bem, não dá pra fazer todo dia uma exato. brincadeira, mas eu posso fazer hoje uma tarde de sábado eu vou fazer pintura de beterraba ou alguma coisa assim, depois a gente faz um bolo, meu Deus. Não, e não é na intenção de, porque exatamente, eu como terapeuta infantil vejo que não dá pra gente sempre passar atividadezinha pra família, porque senão vira uma ferramenta de frustração. Vira, porque a gente não porque sabe... não dá conta, ninguém a gente não sabe conta. fazer e não dá conta. Então assim, entra esse suporte muitas vezes de um acompanhamento pra poder trazer ali momentos de ludicidade com os alimentos pra essa criança, mas entra também a gente às vezes desmistificar no tempo que der, entender que ao invés de eu, assistir um filme todo sábado ou algum programa em específico com a criança, a gente tentar trazer ali uma vivência nutricional, vamos dizer assim, uma vivência com alimentos de uma maneira divertida, porque aí a gente já está tendo pelo menos um momento ali de associação positiva, divertida, lúdica. Eu acho assim que é muito importante isso. E eu já tentei, claro, né, ser lúdica, já tentei. Aí ele falava pra mim assim, mãe, você só fala de comida. Porque isso vira uma preocupação. Uma bola de neve. E aí o que eu fiz? Nos últimos anos eu parei de fazer isso, pergunta, às vezes ele chega da escola e pergunta assim, você quer comer alguma coisa? O que você quer comer? Eu pergunto. Por dois motivos. Um, porque se eu for oferecer alguma coisa que ele não quiser, aquilo vai me frustrar. E aí eu pergunto pra ele saber também que ele pode escolher. Sim. Mas ao mesmo tempo, o que acontece? Ele fala assim, eu quero um achocolatado com pão na chapa. Eu vou lá e faço. Um dia que ele acordou, eu falei, eu quero um ovo. Eu falei, nunca mais pediu. Só fez aquele. Mas chegou a consumir? Consumiu. Então, aí também entra muito assim. Mas aí eu não quis insistir. Aí depois eu tentei de novo e não consegui. Como é que faz? Então, não tem uma fórmula mágica, né? Não tem uma fórmula mágica, mas a maneira, basicamente, assim, é muito importante a gente pensar em como a gente lida com as recusas e como a gente lida com as aceitabilidades. Por exemplo, não é uma crítica, mas é uma pontuação mesmo. É uma vontade. Por exemplo, se você comesse uma coisa que você não estava acostumado a comer, eu ia falar... Parabéns, que legal! A gente não faz isso com adultos. Não. E tudo bem que tem que ser lúdico com criança, mas parabenizar dá a entender como se duas coisas. Ou a criança vai precisar daquele reforço, e não vai ser sempre assim, porque não é uma coisa comum. Meu Deus, como a gente erra. Mas é assim, é porque também a gente foi criado de uma forma muito diferente. Sim, então claro. é muito difícil, por isso que eu falo da culpa, porque não tem como a gente fazer de maneira diferente do que a gente aprendeu, né? Então a culpa não é bem-vinda. A não ser que você esteja fazendo uma coisa sabendo que aquilo ali não é legal, você continua fazendo. Agora, se a gente tem acesso a outro tipo de informação, a orientações mais atualizadas, a culpa não cabe ali, porque aí agora você tem possíveis pensamentos, né? Outras perspectivas para poder agir diferente. Então, assim, é a gente pensar que a gente vai se alimentar pro resto da vida. Então, aquilo dali tem que ser prazeroso por ser. Não é uma coisa que eu tenho que agradar alguém. Porque quando a gente recebe elogio, a gente sente que a gente está agradando. E nas outras vezes que eu não recebo, eu estou desagradando? A criança não tem essa maturação. A gente, adulto, já não tem uma maturação emocional completa, né? 100%, a gente está o tempo inteiro aprendendo. Então a criança é muito mais difícil para ela. Sim. Porque ela fica assim, então eu tenho que agir de tal maneira ou não, eu posso recusar. E aí também, por exemplo, quando a gente pergunta, o que você quer comer? É muito mais fácil da criança recusar tudo diferente. Ela vai falar mais do mesmo, o que é seguro para ela. Agora, se eu pego opções seguras e acrescento uma outra opção dentro dessa opção, né, um outro alimento ali, que não que a criança tenha aversão, porque aí eu acho que a gente também tem que respeitar esse espaço. Mas trazer ali, por exemplo, você quer um pão na chapa com um suco, uma água, uma coisa assim, e uma outra coisinha que ele gosta, porque sempre 2 alimentos seguros para tentar uma mínima quantidade de um novo. Entendi. Ou, por exemplo, perdão. Ou, por exemplo, a gente oferecer o bolinho com um pãozinho e uma outra coisa nova, uma frutinha, sabe? Uma coisa assim, da gente ir mesclando o que é seguro e o que não. Mas eu não quero morango, eu não quero suco.
Tudo bem, mas eu não tô falando que é pra você comer, é só uma opção, então a gente deixa ali perto, pode ser? E aí a gente vai diminuindo também esse poder de troca, porque quando a gente dá sempre a opção que a criança quer, e lembrando que eu tô falando de uma maneira generalizada. Não, claro. Né? Assim, não tô falando, saindo daqui, gente, faça assim e assado na sua casa, porque a gente tem que ter. Cada caso é um caso, né? E entender esse histórico familiar também, enfim, quais são as limitações, demandas. Não, eu tô acatando aqui porque você tá falando dentro do meu exemplo, então é pra mim, vai lá. Mas assim, é a gente ter essa preocupação de entender que a criança não vai conseguir externalizar da maneira que ela... o que exatamente que ela está sentindo, então a gente tem que ir com esses passos devagarzinho, mas entendendo que a nossa reação conta muito para esse entendimento, essa associação dela ou não, né? Essa aproximação, esse distanciamento, vamos dizer assim. Geralmente assim, a criança, igual o meu vai fazer tem 9 anos, vai fazer, olha, meu tempo já fez, tem 9 anos. Então assim, há muitos anos que ele vem nessa luta. Então, às vezes você fala, vamos fazer assim, eu vejo assim, eu vejo a dificuldade, acho que muitos pais também, por conta dele já tá ficando espertinho. Sim. Eu não sei lidar. E a intervenção precoce, ela é muito boa por isso, porque quando a gente tem ali até uns 6, 7 anos, ainda com 9 a gente consegue acessar de maneira lúdica. Sim. Eu falo assim, pela minha prática, até 12, 13, você ainda tem ali um tempo melhor para essa questão de intervir, mudando uma vozinha, trazendo numa dinâmica, numa brincadeira. Sim. A criança engaja. Agora, quando a gente está nessa fase, assim, não deixa de ser possível, mas fica mais difícil, de 9 a 12, é uma fase que você já tem ali outras influências, porque a gente vai ficando meio contra os nossos criadores, né? Isso não é um defeito do adolescente, isso é um processo de desenvolvimento, descoberta de quem é ele no mundo. Mas acaba que a gente vai tendo repulsa de certas coisas, né? O repete ou repele. Exatamente. Então a gente vai tendo outras influências e acaba ficando com mais dificuldade mesmo de se aproximar de coisas devido ao histórico, muitas vezes devido às estratégias que não foram tão bem estipuladas. Tipo as minhas. Não, mas não tinha orientação. Sim, às vezes, não, né? E a gente erra, assim, eu já me conscientizei que a gente erra tentando acertar. Exato, isso né? tira o peso. Tem que tirar o peso, né? É. Porque a gente pensa no melhor. Exato. E ainda bem que eu tenho agora a oportunidade de estar conversando e estar aprendendo, né, para poder estar aí e oportunizando para que outras pessoas também possam estar aprendendo, né, o que também estava errando como eu. Então eu acho importante. Mas a gente que tem essa preocupação, né, a suplementação é uma estratégia, não, é um tipo de suporte. Um suporte, né? Principalmente no autismo, né? Assim, principalmente no autismo. A gente quer pode complementar? Porque assim, muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Primeiro que suplementação a gente não faz fonte vozes da nossa cabeça, né? A gente precisa ter ali uma prescrição, precisa ter um exame bioquímico, porque às vezes eu tô vendo todos os sinais clínicos ali, mas eu preciso desse exame de sangue para poder entender qual vai ser a dosagem daquela criança. Vai ser uma dose de manutenção, vai ser uma dose para repor realmente uma deficiência, porque isso até, a deficiência de micronutrientes interfere até nessa palatabilidade. Crianças muitas vezes com deficiência de A, B12, ferro, D, elas vão sentir menos sabor. Olha, não só essas, selênio, zinco, são alguns dos micronutrientes que interferem nesse sabor que a criança sente. Então, assim, esses kits de farmácia não é aconselhável? Sim. Não vou dizer que não é aconselhável, mas ele é um mix de nutrientes que você nem sabe se está precisando. E, assim, a gente fala pouco, mas existe a hipervitaminose, que é o excesso de vitamina. Sim. E a gente só atinge, né, essa hipervitaminose, a gente não consegue com alimentos. A gente só faz isso através de suplementos. Então tem que ter muito cuidado, porque tem sim alguns pontos negativos quando a gente suplementa sem saber direito o que está suplementando e o que é necessário. Mas a suplementação no autismo ela é muito importante quando a gente percebe ali que tem uma deficiência, tem algum prejuízo em algum nutriente, porque ele já tem normalmente uma dificuldade de fazer a detoxificação. Que a gente tem essa mania de falar assim, vou tomar um suco detox.
Isso é marketing. É marketing. Porque detox é o nosso intestino, o nosso fígado. Se eles estão saudáveis e equilibrados, a gente tem o suporte detox naturalmente. Não precisa de tomar aquele monte de troço verde. Claro, é legal se tomar ali, se você gosta daquilo, agora tomar forçado, né? Porque aquilo dali vai me dar o suporte detox que eu preciso? Não, isso é balela. É só marketing. É, marketing, assim, mas eu acho que é importante a gente entender que é fundamental suplementar, mas que também não faz milagre, né? É um suporte, tanto que, claro que são casos e casos, mas o ideal é que essa criança, por isso que a gente faz a terapia alimentar muitas vezes, que essa criança não fique à base do suplemento o resto da vida. É um suporte. É o medo que a gente tem, porque não consegue que ele se alimente e Exato. acaba, né, se recorrendo à Contribuindo suplementação. dessa forma, sim. Né? A gente fica com medo disso. Mas aí você falou do exame. Como é que é esse exame? Exame de sangue, hemograma completo? Hemograma, no caso, pega ali as células de defesa e tal, a gente pede vitaminas mesmo, mais específicas para poder saber as necessidades daquela criança. Se Então tá o abaixo, ideal mesmo é fazer o exame, a partir dali... Né? A partir dali nutricionista ou nutricionista pediatra. O importante é ter um profissional de saúde que esteja atualizado, Exatamente. que saiba te acolher, te orientar e te dar soluções viáveis. Porque também, assim, não adianta muitas vezes fazer um manipulado caríssimo, sabe? A gente tem que ir adequando ali as necessidades de cada família e muitas vezes a gente consegue suplementos na farmácia. Uhum. Só que esses polivitamínicos muitas vezes são formas da gente consumir nutrientes que às vezes a gente nem precisa, por não saber. Porque raramente quando a gente compra aquilo, a gente fez um exame de sangue antes. Meu pai, o mestre na farmácia comprar vitamina. Nem fala vitamina, né? Porque tem 79 anos, ele fala fortificante. Não, e detalhe que depois da Covid teve muita questão de suplementar vitamina D. Sim. Não, aumenta a imunidade e tal, e doses cavalares às vezes. Estão tendo vários estudos sobre intoxicação por vitamina D. Que as pessoas se automedicam. Não façam isso. Não suplementem vocês sem uma orientação médica ou de um nutricionista. Gostaria de falar do nosso patrocinador, Criarte, que é uma camisaria, estamparia especializada em personalizados. Ela que fez a nossa camiseta aqui, ó, com o nosso lema, que é informação, inclusão, respeito e empatia. E a Criarte, ela fica na Pedro Alves de Oliveira, na Cidade Nova. Então, Sofia, nós já estamos chegando no nosso finalzinho aqui, mas antes da gente encerrar, eu queria que você desse uma dica de ouro pra gente, né, pros pais que estão lidando com essa seletividade, um alento, um norte, pelo menos, pra gente poder começar a pensar de uma forma para poder estar lidando com isso. Bom, que missão, que responsabilidade. Deixa eu só um codinho. Que não existe certo e errado, né? A conduta que a gente aprende, a gente pode se atualizar e conseguir intervir ali de uma maneira mais responsiva, né? Entendendo a alimentação pela perspectiva da criança. Não se culparem, mas acho que a dica de ouro é alinhar as expectativas. Alinhem as expectativas de vocês. Existe uma escalada do comer, né? Que eu nem falei aqui, mas posso só falar rapidinho? Pode, eu acho claro. que é já até uma forma de servir de orientação mesmo. A criança tem alguns passos. Falando pelos 6 principais, seria tolerar, interagir, cheirar, tocar, provar, comer. Só que dentro desses 6, a gente tem mais de 33, se eu não me engano, passos sensoriais. Porque o tolerar é você suportar a carga visual, é você estar perto, é você escutar, ter ali todos os sentidos envolvidos. Então, quando a gente tem as expectativas alinhadas, a gente entende que isso é difícil, tá? Não é uma coisa simples, mas é aquilo da gente trabalhar diariamente o sair do automático, que o que a gente aprendeu, infelizmente, poderia ser o ideal, mas não é. Então a gente vai precisar ali se reorganizar para poder transparecer para sua criança que mesmo quando ela recusa, ela não está te desagradando. É uma limitação dela. Então entender esses passos de uma certa forma clareia um pouco, Sim. Pelo menos eu espero que clareie um pouquinho, porque a gente entende que o comer é o último passo da escada.
Então a gente precisa ter alguns passos que podem ser em um mês, pode ser no mesmo dia, pode ser numa semana. Então depende de cada criança, depende da maneira que a gente aborda. E junta isso, essa observação, né? Porque querendo ou não, os pais são quem mais conhecem a criança, o paciente. Então a gente ter essa expectativa alinhada para não ultrapassar esse conforto da criança. Muito perfeito, gente. E assim, onde é que a gente te encontra para poder estar na rede social? O meu Instagram, eu uso mais o Instagram, ou que aí lá tem o link do meu WhatsApp. Então sigam. Que é @sofianutri, com PH. SOPHIA. Muito bem. Pessoal, esse foi mais um dos maravilhosos episódios, porque cada vez que vem gente aqui, só gente maravilhosa, a gente só tem papo interessante, aprendizado. O Outcast, ele tem se tornado realmente um espaço maravilhoso de informação e de inclusão. Peço para vocês que gostaram, que nos acompanharam até agora, que sigam nossas redes sociais, curta nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilha para quem precisa dessas informações, né? Porque compartilhando o conhecimento, a gente vai só diminuindo as distâncias. Senta o dedo no like para a gente poder o YouTube entender que, olha, esse conteúdo é importante e para que mais pessoas possam estar usufruindo dessa sapiência que hoje a Sofia, que veio hoje com essa aula pra gente, tá? Muito obrigada pela paciência de vocês até agora, por nos acompanhar nesse momento e até o próximo episódio. Muito obrigada.